paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome daquele que vive e vive para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Essa semana não foi uma semana de alegria, mas de muita tristeza e muito choro. Tivemos a perda de duas pessoas, uma chegada nossa, pastor Benê, que caminhou com a gente durante alguns anos com toda a sua família. Gislene, com os filhos, hoje já eram crianças, hoje são homens. A menina mais nova tem a idade do meu neto, já hoje com 20 anos. E não foi uma semana muito alegre com as notícias. E também do nosso amado lá, o irmão Lázaro, né? As músicas que a gente cantava lá na igreja, a minha vida é do mestre, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a tristeza da perda, a palavra de Deus diz que o Senhor se alegra com a morte do justo. Pior são as notícias que a gente tem de gente que morreu nessa pandemia sem salvação, sem a certeza da vida eterna. Pelo menos, pelo que a gente sabe, a pessoa nunca entregou a vida para Jesus. Nós não somos ninguém para dizer esse morreu perdido, esse morreu salvo, né? Porque até mesmo dentro da igreja tem gente perdida. É por isso que o tema dessas aulas da escola bíblica, hoje mais uma aula, o tema dessa aula, salvação, é um tema extenso, porque não adianta, não tem como o homem passar a eternidade com Deus, deixar este mundo, porque o que é este mundo? O que é a nossa vida? E o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus. Mas não é só achar que está tudo bem, faz o que quer, vive como quer, até mesmo dentro da igreja. Não tem compromisso, não tem seriedade. E nós vimos na aula passada a questão do arbítrio, da escolha. E tem muita gente que não tem escolhido Jesus e continua rejeitando. Não tem como resolver o problema depois da morte. É agora. E nós encerramos a aula passada com o versículo do capítulo 22 do Apocalipse, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser,
receba de graça a água da vida. Amém? A liberdade de escolha está na Bíblia, né? Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aqui no Apocalipse 22:17, quem quiser, que Deus não obriga ninguém. Então é bom que a gente esteja preparado para deixar este mundo e ir para o lar da glória, ter a certeza disso, né? E é o seguinte: quem não tiver o nome inscrito no livro da vida vai para a perdição eterna. Amém? O que quer dizer isso? Que se não tiver o nome escrito e inscrito no livro da vida do Cordeiro, não tem como entrar no céu. Ninguém entra sem ter o nome no livro da vida. Então a gente tem que entender o que é esse livro. E é o assunto da nossa aula de hoje. Amém? O livro da vida. Abra comigo, que nos ajude nessa aula, porque é só o Senhor para nos capacitar. Em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo. Aqui fala sobre o título dessa passagem, nesse texto, fala sobre o juízo de Deus. E o verso 11 começa assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, grande visão de João, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Ah, meu Pai, já pensou? É o Senhor abrindo o livro para ver quem está com o nome escrito ali, inscrito e escrito. E os mortos foram julgados. É o grande julgamento final dos mortos, salvos e perdidos, segundo as suas obras, a sua escolha, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, não importa como se morreu nesta terra. Nessa hora todos vão estar perante o juízo de Deus. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um. Crentes e não crentes, salvos e não salvos, um por um, segundo as suas obras, segundo a sua escolha. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esse é o juízo final da morte e do inferno, a segunda morte, que é chamada, como está escrito no verso 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora aqui versículo 15. E se alguém, ou seja, qualquer pessoa,
não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Acabou. Já pensou? Deus abre o livro ali, o Senhor abre o livro. Olha o teu nome. Deixa eu ver. Não tá aqui. Bye, bye. Lago de fogo para você. Aí vem outro. O teu nome está aqui. Entra pro gozo do teu Senhor. Olha, já pensou? Coisa tão simples. E os homens rejeitam. Então, quem não tiver esse nome, o seu nome inscrito, vai para a perdição, escrito no livro da vida. Então, amados, a condição para entrar no céu, a condição de ir para a glória com o Senhor, namorada do Cordeiro, nós vimos que a primeira é a escolha. Escolher Jesus como único Senhor e Salvador. Não é escolher uma boa igreja para ir, uma boa religião, escolher o melhor pregador, pastor, apóstolo, né? Tem gente seguindo apóstolo e não está seguindo Jesus. Mas o requisito, a condição, né, é o nome escrito no livro do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, capítulo 21, no versículo 27, diz: nela nunca jamais, nela onde? Na nova cidade, na grande cidade, a Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Anote, Apocalipse 21, 27. Então, amados, por isso que nós temos que ter a certeza da salvação. Porque é uma arma contra os ataques do diabo. Nós somos de Jesus, eu sou de Jesus. Eu tenho meu nome inscrito e escrito no livro da vida do Cordeiro. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E nós podemos saber que verdadeiramente os nossos nomes estão lá, né? Nós podemos saber disso porque a Bíblia fala que o nome está lá, arrolado, escrito, inscrito. Hebreus capítulo 12. Anote e leia comigo. Versículo 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aquela mesma lá do Apocalipse 21, e a incontáveis hostes de anjos, é o céu, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados. O que é arrolado? É escrito, rol de membros, assim que a igreja fala. Qual que deu rol de membros? Aquele que tem o nome na igreja.
Não adianta ter o nome na igreja e não ter o nome no livro da vida. Aquele que tem a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Amém? Então, os primogênitos arrolados no céu é a igreja do Senhor. E Jesus diz que nós podemos saber antecipadamente e com grande alegria que nosso nome está escrito no livro da vida. Nós podemos saber e temos que ter isso, essa consciência, essa certeza que o nosso nome está escrito e inscrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: então regressaram os 70. Jesus tinha mandado 70 discípulos, né, sair pelas circunvizinhanças, pelas cidades vizinhas, e deu a eles autoridade, poder. Aí eles voltavam. E quando voltaram, está escrito, então regressaram os 70. E esses 70 não saíram, aquele bando amontoado, saíram de 2 em 2, cada um para um lado. Possuídos de alegria, dizendo, olha só a alegria desses homens, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles voltaram cheios de alegria, porque viram uma capetada sair correndo para onde eles iam, onde eles entravam, né? Mas aí Jesus disse assim, verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele falou, olha, isso não é novidade para mim, como que dizendo para aqueles homens. De demônio bater retirada, não é novidade, porque eu vi Satanás quando foi expulso do céu, né? Caindo do céu como um relâmpago. Isso aí eu vi, eu sei. Aí ele diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente, oh meu Deus do céu, vos causará dano. Eis aí vos dei autoridade. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas, amado, não é porque os milagres acontecem que a gente fica alegre. Não é porque a gente tem autoridade para expulsar demônios, para ver os enfermos serem curados, as pessoas serem libertas. Não é por causa disso que a gente tem que ter alegria. Não obstante, aí Jesus diz, não é porque você está vendo acontecer milagres que você vai ficar alegre, tem que estar alegre. Mas ele diz, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. Não é? A gente, é claro, a gente se alegra com ver uma pessoa sendo liberta, ver uma pessoa sendo curada, né? Uma pessoa sendo transformada pelo poder. É claro que a gente se alegra, porque a palavra de Deus diz que a alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Mas a verdadeira alegria não é de ver as coisas acontecerem aqui, mas ele diz, se alegrem, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Essa é a maior alegria, é de saber que o nosso nome está arrolado, escrito no céu. E não sou eu que estou falando, é Jesus, é a sua palavra, né? E Paulo, né, o apóstolo, que um dia foi perseguidor da igreja,
que matou muito crente, que botou muito crente na cadeia e depois se converte, ele acaba escrevendo e dizendo que tinha certeza que não só o seu nome estava lá, mas o nome de outros irmãos também estavam lá. E ele escreve isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 3, quando ele diz assim: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Aqui ele se referindo, né, a alguns membros da igreja de Filipe, no caso Evódia e Sintique, para que ajudassem pessoas que tinham participado da obra ali, lá em Filipos, né? E ele diz, falando de umas irmãs, né, que trabalharam na obra, juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, né, outro irmão, e com os demais cooperadores meus, falando, né, então, gente que ajudou na obra lá de Filipos, ele fala, cujos nomes se encontram no livro da vida, juntamente com o meu. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, porque o nome está no livro da vida. Amém? Não tem jeito, não há atalho para ir para o céu. E há requisito, é exigência. Então, Paulo fala que tinha certeza que o seu nome estava lá, mas também tinha certeza também que alguns irmãos tinham seus nomes escritos lá. Então ele fala dessa gente e fala do seu nome, né? Cooperadores meus que ajudaram na obra. Agora tem uma pergunta. Se o nome tem que estar lá no livro, como que é? Como que esse nome vai parar lá? Como esse nome, como é que o nome vai chegar no livro da vida, né? A gente vê na palavra de Deus, e já falamos sobre isso, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? A gente já leu alguns versos sobre isso, sobre a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Quando Paulo fala para Timóteo, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual, né? Primeiro ele fala no 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, Jesus, nosso Salvador, o qual, Salvador, Jesus, deseja que todos os homens sejam salvos. É vontade, é desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então nós já explicamos, já falamos, já estudamos. Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque tem aquela história da escolha, que nós já vimos. O livre-arbítrio, né? Então, Deus planejou a salvação para todos. Nós falamos a respeito da presciência, predestinação, né? Mas que Deus não escolheu um pacote para ser salvo e outro pacote para
para se perder, né? Mas, assim como o nome é escrito no livro da vida, assim também ele pode ser riscado. Já pensou? O cara ter o nome riscado? Deus, esse daqui está fora. Vamos lá no Apocalipse capítulo 3. Nós vimos que a presciência de Deus Deus escolhe pessoas desde o ventre da mãe, como fez com Paulo e com muitos, e continua fazendo, mas para que isso se cumpra, o homem tem que escolher. Não é porque Deus escolheu no ventre que está resolvido. Assim, não é porque Deus prometeu e que vai acontecer. Depende da atitude do homem. Mas vamos ver aqui. É o capítulo 3 do Apocalipse, versículo 4. Tens contudo, aqui o Senhor Jesus falando à igreja de Sardes. Carta à igreja de Sardes, né? As 7 igrejas da Ásia, e aqui é a igreja de Sardes. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, ele está dizendo, em Sardes, né, tem muita gente fiel, comprometida dentro da igreja. É a igreja, como hoje. O vencedor, ou seja, aquele que permanecer dessa forma, comprometido, com vestidura branca, será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, esse negócio é sério, amados. Quer dizer que o nome pode ser apagado. Depende de como a pessoa se comporta dentro da igreja. De como ela tem a vida dela com Deus dentro da igreja. Pode cantar, pode ser artista do gospel, pode ser pregador, pode ter revelação, Deus pode usar para fazer cura. O Senhor vai dizer, apartai-me de mim, não te conheço. Ah, mas eu fiz. E daí que você fez? Você nunca me honrou. Você puxou a glória para você. Achou que era você que era o tal, né? O vencedor, aquele que consegue vencer venceu essa carnalidade e essa soberba da vida e permanecer com a vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, se o Senhor está dizendo que não vai apagar, porque pode ser apagado. Então não é... o meu nome está escrito no livro da vida. A gente ora assim, quando a pessoa aceita Jesus, a primeira oração que a pessoa faz, que a gente fala para ele repetir, porque ele não sabe orar. Por isso que a gente faz a pessoa repetir. A pessoa está se convertendo naquela hora, está entregando a vida para Jesus naquela hora. Então a gente
faz uma oração e fala para ela repetir, porque ela não sabe. E quando a gente termina essa oração, a gente fala para a pessoa repetir: escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Aí o nome é escrito. Mas ali não é o fim de tudo, é o começo. Então, ao vencedor, aquele que permanece firme até o fim, com a vestidura branca, né? De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Naquele dia, diante daquele tribunal, aí Jesus vai dizer: esse aqui pode passar, o nome dele está aqui. Eu garanto que ele permaneceu firme com a vestidura branca até agora. Aí, todas as cartas do Apocalipse falam, as igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito Santo que está falando, não sou eu. Amém? Esse nome pode ser riscado. Com Deus não se brinca. Ontem eu com a pastora tomamos a vacina, porque também tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer a nossa parte em tudo. Seja com relação à salvação, e nós confiamos em Deus no meio dessa pandemia, mas tem que fazer a parte do homem, que é a vacina, né? E ontem deu certo para nós. Glória a Deus por isso. Olha só o que está no Salmo 69, no versículo 28. No 27 diz assim: soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Não adianta estar na igreja, mas vive uma vida só de pecado, de coisa errada, né? Mau testemunho. Pode estar na igreja, não tem. Pode estar no hall da igreja, arrolado na igreja. Se não tiver arrolado no céu, não adianta, no livro da vida, não adianta. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com o justo. O livro da vida, é o livro dos vivos. E outra coisa, o nome não é riscado, não é porque a pessoa não aceitou Jesus. Por que quem não aceitou Jesus nunca teve o nome lá? Quem nunca declarou que Jesus é o Senhor, nunca teve o nome. Mas ele é arriscado porque a pessoa se desviou dos caminhos do Senhor, né? Ela lançou fora com práticas de coisas que o Senhor não aprova dentro da própria igreja, né? Nós já lemos aqui, no versículo 23, a gente já leu de Hebreus 12, que nós somos arrolados nos céus, né? A igreja dos primogênitos. E no versículo 25, diz assim: tende cuidado. Olha só o que a palavra diz. Tenha cuidado. Não recuseis ao que fala. Não rejeite o Espírito Santo, que vive sempre orientando e falando.
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, aquele que se desvia da palavra, né? Mesmo estando na igreja, ouve a pregação, canta, levanta a mão, bate palma, né? Dá 3 cambalhotas e não sei o quê. Mas saiu para fora, na vida, é como um verdadeiro desviado. E fora aqueles que se desviam mesmo, de uma vez por todas, que viram as costas para o Senhor. Aí o nome é apagado definitivamente do livro da vida. Amém? Então é isso, amados. Eu creio que essa tem sido uma escola bem oportuna para a nossa vida a respeito da salvação. Porque nós estamos vivendo em tempo de morte, mas Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Amém? Que Deus nos abençoe neste domingo, que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal, que a gente possa fazer a nossa parte para que Deus cumpra a dele. Glória a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.